Carecas de Saber, um podcast observador com o apoio da ISDIN, pretende desmistificar e levar até si informação pertinente e certa sobre a saúde do cabelo e das unhas. Neste episódio vamos abordar a queda de cabelo na mulher, da gravidez à menopausa. A verdade é que a queda capilar feminina é muito mais comum do que se imagina e continua muitas vezes a ser desvalorizada ou vivida em silêncio. Ao longo da vida da mulher, alterações hormonais, gravidez, pós-parto, stress, menopausa ou algumas condições podem ter impacto direto na saúde do cabelo. Mais do que uma questão estética, falamos de autoestima, de identidade e saúde física e emocional. Nesta conversa vamos perceber por que cai o cabelo, quando devemos procurar ajuda e quais os avanços atuais no diagnóstico e tratamento, sempre com o contributo do Dr. António Massa, presidente do Grupo Português de Tricologia e Onicologia, e neste episódio com a participação da dermatologista Dra. Filipa Ventura. Bem-vindos. Obrigada. Doutora Filipa, comece por si. De uma forma geral, como se comporta o cabelo da mulher no seu ciclo natural, desde a adolescência até à menopausa? O cabelo da mulher sofre profundas transformações ao longo da vida, impulsionadas principalmente por variações hormonais. Na adolescência começa a haver uma produção de androgénios que estimula a produção de sebo pelas glândulas sebáceas e o cabelo torna-se geralmente mais oleoso, é uma característica de muitas adolescentes. Depois, na fase adulta, tem tendência a haver uma estabilização, ainda que na altura da gravidez há uma revolução hormonal, que com certeza vamos ter a oportunidade de falar depois mais em particular sobre essa fase da mulher. E na menopausa há uma diminuição, vai havendo sempre toda a vida uma diminuição gradual do estrogênio, e na menopausa ele atinge o seu mínimo, portanto desde a menarca, desde a altura em que a mulher tem a sua primeira menstruação, que tem o máximo de estrogênio, até à menopausa, que tem o mínimo, e é esse estrogênio, é essa diminuição do estrogênio que vai fazer com que o cabelo vá depois sofrendo alterações, que na menopausa passam fundamentalmente por uma diminuição da densidade, por uma diminuição do brilho, até a alteração da textura, porque o estrogênio, apesar de implicado em algumas doenças, nós sabemos, não é? Continua a ser considerada a hormona da beleza da mulher, principalmente quando falamos de cabelo e pele. Dr. António, que tipo de queda de cabelo afeta mais as mulheres? A queda de cabelo que afeta as mulheres é variada, é patologia variada. O que estamos aqui a falar, e realmente a variação hormonal tem muitas vezes um impacto grande, por causa deste equilíbrio que a Filipa realmente está a falar, muitas variações do estrogênio ao longo do tempo, e no caso da menopausa não é um pequeno diminuir, é uma queda abrupta. E então o que é que acontece? Deixamos de ter um equilíbrio estrogênio é a hormona feminina, versus androgênio, hormona masculina, que as senhoras também têm. Ou seja, eu tiro hormonas femininas e deixo hormonas masculinas que vão predominar o seu efeito no cabelo. Isso vai muitas vezes agravar a chamada alopécia androgenética, ou seja, a dita calvície, em que há uma zona do cabelo, que na senhora normalmente é a zona superior, embora com preservação da linha anterior, que é mais suscetível a estas hormonas masculinas. Quando deixa de haver um equilíbrio, há uma maior preponderância do androgênio face ao estrogênio, que baixa muito, então vamos ter normalmente um agravamento desta alopecia androgenética. Mas não é só isso, ou seja, muitas vezes algo que é importante falarmos, não é quase chamarmos uma nova epidemia silenciosa, mas a nível de cabelo é uma patologia que se chama alopecia frontal fibrosante, que é algo que também acontece muito na menopausa. O que é isto? É uma falta de cabelo de tipo cicatricial. O que é que significa ser cicatricial? Ou seja, forma como uma cicatriz, uma zona onde o cabelo deixou de existir e que, se não for tratada de uma forma rápida, não voltará a crescer. Este tipo de falta de cabelo atinge normalmente a linha anterior de implantação do cabelo, as sobrancelhas e muitas vezes tem mesmo alterações da pele. E este tipo de falta de cabelo acontece cada vez mais. Não é exclusivo do pós-menopausa, mas é muito mais frequente e é algo que, não estando completamente explicado, vê-se hoje cada vez mais.
Algo que é realmente também muito importante quando falamos de tipos de falta de cabelo. Falamos muitas vezes dos chamados deflúvios telogéneos. Então, quando pensamos na gravidez, por exemplo, é algo que acontece muito. O que é que acontece na gravidez? Na gravidez, as hormonas estrogénicas estão lá em cima. Ou seja, como a Filipa disse bem, o nosso cabelo está... Nosso, das senhoras. Espetacular. O cabelo está lá em cima. Quando passa a gravidez, o estrogênio baixa, ou seja, deixamos de ter esse motor. E depois temos aquilo que se chama um stress físico, ou seja, o parto, stress físico, em que o cabelo vai ter tendência a cair depois disso. Então são os chamados deflúvios telogéneos. Estes deflúvios telogéneos acontecem também, muitas vezes, depois de um stress ou físico, ou emocional, ou nutritivo, e isto é algo que vamos vendo muito na mulher. E é uma parte que é fisiológica, mas quando se prolonga no tempo, passa a ser patológico. E isto é algo que vemos muito. É a doente que entra na consulta e diz: eu fecho a minha mão, o meu rabo de cabelo é metade do que era. E muitas vezes estamos perante este chamado deflúvio, este cair de cabelo, que pode estar em isolamento, que pode ser só fisiológico, mas que muitas vezes vai descortinar outras patologias que temos de base, como sendo a alopecia androgenética, outras patologias que na prática estavam um pouco escondidas, e esta queda aumentada vai pôr a nu. Doutora Filipa, quais são as situações clínicas mais recorrentes em consulta? Eu acho que, antes de responder à pergunta, convém só esclarecer assim 2 ou 3 termos que acho que é muito importante para depois perceber, que é a alopécia. É uma ausência de cabelo circunscrita ou difusa, seja qual for a causa, e dentro das alopécias há muitas. E quando se fala no deflúvio telogénico, essa é uma forma, que são as quedas. E quando se fala na alopecia androgenética, é outro tipo de alopécia, e este, de longe, o mais frequente. Por isso, muitas vezes as pessoas estão a falar da alopecia e estão a falar da alopecia androgenética. Mas há várias, há muitas outras, uma das quais o Dr. António referiu, cada vez é mais frequente, que já é um capítulo diferente das alopécias cicatriciais. Portanto, eu posso dizer que o motivo cabelo é, se não for o principal motivo, é um dos principais motivos porque uma pessoa, nomeadamente aqui a mulher, procura um dermatologista, é o principal motivo de consulta. E dentro desses problemas de cabelo, em particular a alopecia androgenética, é de longe a mais frequente. Quais são os cuidados, na vossa opinião, que uma mulher deve ter com o seu cabelo de forma a evitar este tipo de situações? É uma pergunta vaga, porque a alopecia androgenética é uma patologia que se herda. Ela pode, por exemplo, numa gravidez manifestar-se, porque a mulher perde imenso cabelo e começa a prestar, não é, a ter mais atenção ao cabelo e percebe que tem menos densidade e arrisca estar mais larga e dá mais voltas no elástico quando prende o cabelo, e pode ser o gatilho, mas a alopecia androgenética nós herdamos ou não. E, portanto, o que as mulheres têm que fazer é, sempre que acharem que têm menos densidade, que é uma coisa que as está a preocupar, devem recorrer o mais cedo possível a um dermatologista, que efetivamente é o médico do cabelo, que vai fazer o correto diagnóstico, porque podem ser outras formas que também precisam de ser diagnosticadas, e em algumas, como o Dr. António disse, o tempo é ainda mais valioso, porque são irreversíveis. Mas eu acho que é isso. Se está preocupada porque tem menos densidade, ou então a queda, que já vimos que é outra coisa diferente, se prolonga, é mais intensa do que o habitual e se mantém, o importante é procurar um dermatologista, que vai ser a pessoa que melhor pode aconselhar. Doutor António, acha que a queda capilar feminina ainda é muito subdiagnosticada, ou seja, ainda é um tema muito vivido em silêncio? Acho que cada vez menos, felizmente. Cada vez vemos muitas doentes do sexo feminino. Eu se calhar até diria a maioria das doentes com patologia do cabelo até são de sexo feminino. Procuram tratamento, pode-se, na maioria dos casos, ajudar, e não podemos menosprezar o efeito psicológico que tem a falta de cabelo numa mulher.
porque também tem num homem, mas socialmente é mais aceito que um homem tenha falta de cabelo. Até se diz, é dos Carela, que as elas mais gostam, e normalmente das senhoras não se diz isto. E isto tem um impacto muito grande. Por isso, penso que cada vez mais as senhoras procuram, podem ter ajuda, e o que a Filipa disse é importante, se eu tenho falta de cabelo, eu tenho que procurar quem me vá tratar. Se necessário, se possível, eu tenho que ser vista, diagnosticada e abordada. Não é, eu tenho falta de cabelo, vou comprar um shampoo anti-queda, ou vou, uma cura milagrosa, tenho aqui esta cura milagrosa, vou tomar aqui algo que me... Não é assim que funciona. Primeiro tem que se tratar o que é necessário. E depois é lógico que há cuidados de cosmética capilar que ajudam a que o cabelo tenha melhor aspecto. É lógico que pode haver um shampoo que ajude, pode haver algum tipo de forma de abordar o cabelo que lhe dê um melhor aspecto, um mais brilho, maniabilidade, que realmente nos podem ajudar com a terapêutica que é necessária. E não vamos pôr estes cuidados de fora que podem ajudar-nos a melhorar o aspecto, que é algo muito importante. Mas, acima de tudo, tempo é cabelo, tratar é importante, não é uma inevitabilidade. Okay? E, acima de tudo, nestas patologias que são as ditas cujas cicatriciais, é super importante, porque isto funciona como uma cicatriz. Ou seja, onde eu tenho aquela cicatriz, a pessoa vê, a pessoa teve um acidente, tem aquela cicatriz, ela fica dura ou perde as características, perde o folículo e ali já não cresce cabelo. Se for abordado cedo, muitas vezes isto pode ser evitado e ter a noção de que se pode ajudar muito. A ciência tem evoluído a nosso favor, mas é a ciência que manda, não são os tratamentos milagrosos. Por isso, muitas vezes o que vemos propagandeado é o tratamento de... O problema não é o tratamento de, o problema é a patologia e depois sim orientar o tratamento. Não é eu vendo tratamentos de... Não, eu vejo o doente e oriento conforme que necessário. Eu não vou buscar o tratamento, não é? Como eu digo, eu tenho a tensão alta, eu não vou comprar aqui, este medicamento diz que é bom para a tensão, não é? Ou eu não me automedico. Claro. Ou não vou em falsas promessas, porque depois, como disse bem, o impacto psicológico é muito grande. E quando as pessoas muitas vezes se sentem mais inibidas, procuram soluções fáceis ou que não tenham que recorrer a algo mais formal. E quando estamos então mais desesperados, com mais facilidade, estamos mais suscetíveis ao que nos oferecem. E nós temos que lutar contra isso. Porque muitas vezes as pessoas podem não precisar de medicação. As pessoas precisam de um diagnóstico, saber, não, isto é um deflúvio e não precisa. Ou isto é um deflúvio que se prolonga no tempo, o que é que está a acontecer? Há testes e há formas de observação que nós temos em consulta para realmente orientar de forma diferente. E não é a solução fácil, não é o tirar uma fotografia que vai para um servidor e que me vai dar... Não é isto. É abordar cada doente, ver a patologia e orientar. Medicar ou não, se necessário. Sim. Doutora Filipa, na gravidez estrogênio está em alta, digamos assim, e depois vem um pós-parto onde a mulher naturalmente perde muito cabelo e é assustador. Qual é que é aqui a mensagem importante a reter em relação ao pós-parto, por exemplo? Exatamente, no pós-parto e 3-4 meses após o parto, porque o cabelo para o bem e para o mal é lento na resposta. E aqui neste caso há uma queda abrupta do estrogênio que estava muitíssimo elevado durante a gravidez e a mulher aí tem muitas vezes o cabelo melhor do que sempre teve. E depois há esse deflúvio que por vezes é muito marcado e até assustador. Eu às vezes também aviso as pacientes e até as assusto e algumas até me dizem, doutora, até nem me caiu assim tanto cabelo. Eu, ótimo, porque às vezes cai, é assustador, mas, salvo algumas exceções, este é um processo natural de compensação, este deflúvio. E, portanto, temos que encarar isso dessa forma e, às vezes, sozinho, a queda começa a abrandar 6-9 meses após. Situações em que essa queda se mantém muito intensa, ou quando temos outras alopécias associadas, algumas que até ainda não estavam diagnosticadas, ou se, porque nessa fase também acontece muito, há déficits de algumas carências, nomeadamente de ferro, por causa das perdas no parto, ou alterações da tiroide, porque até 10% das mulheres podem ter uma tiroidite pós-parto, aí tem que se corrigir
esses problemas para que a queda abrande. Mas isso são exceções. A grande maioria, a mensagem é: tenham calma, isso vai abrandar e vão recuperar o vosso cabelo. Ainda encontra em consulta muitos mitos, muitas mulheres pouco informadas sobre a saúde do cabelo. Acha que um dos maiores erros é não marcar a consulta e precisamente começar a tomar um suplemento ou a usar um determinado shampoo e depois a situação agrava-se mais ainda? Eu acho que cada vez as pessoas estão mais informadas, não necessariamente corretamente informadas. Mas continuam ainda a existir muitos mitos. Eu acho que o mito que se mantém, incrivelmente, é que lavar o cabelo todos os dias faz-o cair mais. Há muitas mulheres que ainda, e isso aparece em muitos sítios, que têm medo, porque a verdade é que quando estão muito assustadas com a queda, no banho é a altura em que se calhar não, costuma cair mais cabelo, elas assustam-se, então acham que lavando menos que o cabelo não cai tanto. Isso é completamente falso. E até é de evitar, nomeadamente se é um cabelo que tem oleosidade, porque isso sim pode enfraquecer o cabelo e fazê-lo cair mais. Portanto, o cabelo é que dita as lavagens. Isso quanto ao mito que se mantém, e ainda outros se mantêm. Relativamente à não marcação da consulta, ou seja, a automedicação, autodiagnóstico. Isso é um problema, porque há muitas mulheres que fazem e até em alguns casos resolve o problema, começam a fazer uns suplementos vitamínicos, vão comprar um shampoo anti-queda, porque já tinha que melhorar por si, porque já percebemos que o cabelo muitas vezes a queda abranda, porque já ia abrandar de qualquer forma, mas estão a deixar que a doença evolua nos casos que não são tão simples, que são muitos, e portanto nada contra o fazer suplementos vitamínicos, pelo contrário, eu sou muito a defensora desses suplementos vitamínicos, acho que são muito importantes, mas sob a orientação do médico do cabelo. E isso é muito melhor até para a escolha do suplemento melhor, do shampoo, até esses conselhos são importantes que sejam feitos por alguém que sabe analisar o cabelo de outra forma. Dr. António, especificamente perimenopausa e menopausa, que sinais de alerta devemos estar atentas? Sim. Acima de tudo, acompanhar, porque, como vos expliquei já, há uma queda abrupta de estrogênio e quando isto acontece, muitas vezes vamos ter esta consequência. Ou seja, se eu já tenho patologia prévia, a possibilidade de ter um agravamento na menopausa vai ser maior. Se eu não tenho patologia prévia e se tiver realmente alterações, eu vou tratar nesse contexto. Mas se eu tenho patologia prévia e se não procurei ajuda, a probabilidade de ter um agravamento nessa altura é maior. Ou seja, o que é que eu aconselho? Para as senhoras que estão perimenopausa, em que já começam a ter alguns sintomas, às vezes são pequenas dicas que estamos a entrar nessa fase. Se o cabelo já não é tão espetacular como era, ou se havia algum déficit prévio, essa altura deve-se procurar ajuda. Na realidade já se devia procurar antes, mas temos a noção que muitas vezes vamos ter um agravamento. Então o ideal é tentar trabalharmos antes de haver aquela queda. Situações como excesso de stress, dieta restritiva, síndrome do ovário poliquístico, GLP-1, como é que tudo isto se relaciona com queda capilar ou com uma alopécia androgenética? Relaciona muito. Começando por exemplo, pelo stress. O stress faz cair cabelo, ponto. É, no fundo, um dos gatilhos, o tal estímulo, é um dos responsáveis por despertar e colocar um número importante de cabelos em telogénese, que é a fase de queda, e como caem todos ao mesmo tempo, há esse deflúvio telogénico. Por outro lado, provoca uma vasoconstrição, porque há uma produção excessiva de cortisol com o stress, é a hormona do stress, e esse cortisol também aumenta a queda de cabelo e provoca uma vasoconstrição ao nível do couro cabeludo, e assim sendo está menos irrigado e portanto é um jardim menos
apropriado para o cabelo. Em relação, é que eram muitos fatores e todos eles têm uma explicação relativamente todos os fatores que nós mulheres acabamos por, em determinadas fases da nossa vida, lidar, não é? Portanto, as dietas restritivas. As dietas, sim. Isso é muito importante e aqui associado aos agonistas GLP-1, que são dietas que vão diminuir o aporte calórico, portanto o organismo tem menos energia, vai dar preferência aos órgãos vitais. O couro cabeludo não é um órgão vital e, portanto, vai diminuir o aporte não só de energia calórico, mas também depois de outros minerais e nutrientes como o ferro, o zinco, as vitaminas do complexo B, a vitamina D. Tudo isso vai faltar, vai ser uma carência numa dieta mais restritiva. Por exemplo, quem faz agonistas de GLP-1, nós sabemos que tem, para além de muitas vezes haver um emagrecimento muito rápido, que só por si pode já ser o gatilho para este fluxo telogénico, nós sabemos que isso tira o apetite e, portanto, a pessoa come menos e às vezes faz algumas restrições nestes oligoelementos e vitaminas tão importantes para todo o organismo e também para o cabelo. E, portanto, este tema é um tema muito atual, não é? Porque sabemos que há muitas mulheres a fazerem este tipo de fármacos, algumas que emagrecem mais, outras que emagrecem menos, mas estão a fazê-los. A verdade é que não há uma toxicidade direta do fármaco em relação ao folículo, acho que isso está mais ou menos claro, mas estes emagrecimentos rápidos, estes déficits de aporte calórico destes nutrientes devem ser geridos talvez no início deste tratamento, com a ajuda do endocrinologista e do dermatologista, porque não fazer suplementação preventiva, por exemplo, desse ferro, desse zinco no início do tratamento, tentar que não haja perda de peso tão rápida, seja um processo gradual, idealmente, e sim, é um tema bastante importante. Vou fazer aqui um comentário em relação ao stress, que acho que é, primeiro, se nós temos um doente que tem uma causa de stress e depois tem uma caída de cabelo, a nossa primeira função é observar o doente clinicamente, usar a tricoscopia, ou seja, usar um aparelho que permite ver em aumento e ver a base do cabelo, e se for apenas um fluido telogéneo, vamos controlar, vamos acalmar o doente. Ou seja, nós também vamos... Isto é causa e efeito, mas aqui é um ping-pong. Ou seja, o doente tem estressado, depois se cai o cabelo fica mais estressado, nós dizemos, não, primeiro calma. Primeiro nós vamos tratar. E isso já vai calmar o doente. E depois é tentar tratar de uma forma integral e de reflexão para o doente. Dizer, pronto, olha, esta causa de stress foi suficiente para fazer cair o cabelo. Então, tentar atuar a montante, que nem sempre é fácil, mas é uma boa chamada de atenção, porque o nosso stress no dia a dia faz-nos produzir, faz-nos andar para a frente, só que a certa altura pode ser em excesso, e quando muitas vezes tem estes pontos, são pontos que nos fazem refletir, porque sabemos que a produção mantida de cortisol a níveis altos tem outros tipos de efeitos que são negativos, e nós aqui também estamos um bocadinho como sinaleiros, ou seja, nós podemos tentar ajudar o doente a destrinçar as causas e tentar sinalizar quando eventualmente pode haver necessidade de outras formas de ajuda, e tentamos ajudar o doente também nessa parte e descansar. Se isto é da minha parte, eu vou tentar ajudar e posso ter resultados. Acho que já é um estabilizador importante. E depois tentar pensar na saúde global. O que é que nos está a fazer ter este estímulo? Tentar trabalhar nisso. Não é sempre possível eliminar, mas ajudar a lidar melhor com a situação, e isto faz parte do nosso papel de médicos. Claro. Doutora Filipa, falamos em alertas, em situações clínicas que podem ser prejudiciais ao cabelo, mas como é que deve ser então o cabelo de uma mulher ao longo da sua vida? De uma forma natural e se considerarmos que a mulher é sempre saudável? Foi como disse no início, nós sabemos que chegando à adolescência é normal as meninas começarem-se a queixar de alguma oleosidade,
isso é normal, não é patológico, porque este aumento normal dos androgénios vai fazer com que haja uma maior produção da glândula sebácea, muitas vezes associada até ao cabelo mais oleoso vem o acne, como sabemos, pronto, típico dessa fase da adolescência. Na idade adulta, a mulher tem tendência a ter uma estabilização dessa questão hormonal e, portanto, tem um cabelo denso, umas têm mais denso, outras têm menos denso, não é? Mais fino, mais grosso, depois, porque às vezes as pessoas também querem uma coisa que nunca tiveram, não é? Estão bem, mas eu queria o cabelo mais grosso, mas alguma vez teve? Não, o seu cabelo é fino, sempre foi fino, portanto não tem problema nenhum, se nós não diagnosticarmos, se ela não sentir nada de especial, se nós não virmos lá problema nenhum, é um cabelo perfeitamente normal. E chegando à menopausa com essa queda abrupta do estrogênio, também é normal, considerado normal, que haja uma diminuição da densidade, que haja uma alteração até da própria textura. Às vezes são cabelos mais rebeldes, mais frisados, mais secos, exatamente porque depois já não tem oleosidade, não há a glândula sebácea ativa nessa fase. Mas sim, nós temos que ter um cabelo saudável, e é mais ou menos dentro disto. Eu faço aqui um comentário porque acho que quando falamos nesses pontos muito interessantes na vida da mulher, da adolescência, gravidez, pós-parto, menopausa, não é só o cabelo que muda, toda a pele evolui em conformidade. Sim. Por isso, nós na consulta, habitualmente, vemos o cabelo, tratamos o cabelo, mas não é só o cabelo, porque eu quando tenho adolescente que começa a ter mais oleosidade, nós muitas vezes temos de tratar o acne, ou temos que orientar nos primeiros cuidados de pele, para também tentar combater a desinformação e os miúdos são hoje em dia completamente assoberbados com estímulos diversos, com práticas que não são, na grande maioria dos casos, mais adequadas. E cada vez mais cedo. Sim. Cada vez mais cedo. Crianças muito jovens. Depois temos na gravidez, muitas vezes também há um acompanhamento que é muitas vezes feito. O pós-parto volta a ter cabelo e pele, e a menopausa também. Sim. Porque a descida do estrogênio, as alterações hormonais, têm impacto na pele. Ou seja, normalmente isto não é feito em abstrato. Nós não tratamos o cabelo e a pele. E porque o cabelo é um anexo cutâneo. Por isso é a globalidade que é tratada. Sim. E isto é importante de se ter em mente, que nós vamos acompanhando o dermatologista estas alterações: pele, cabelo e unhas. E aceitar a mudança também, não é? Que faz parte da vida. Isso. Não podemos ter sempre o mesmo cabelo ao longo da nossa vida, se o nosso corpo também vai naturalmente mudando. Peço-vos muito rapidamente uma última mensagem, por exemplo, para uma mulher que está a começar a perder cabelo. O que é que deve fazer? Eu acho que a mensagem mais importante é: se a mulher está preocupada com qualquer coisa do seu cabelo, deve marcar uma consulta de dermatologia. Aí vai ser feito o diagnóstico ou não, se não houver nenhum diagnóstico para fazer. Vai ser orientada num possível tratamento, se for o caso. Pode tirar todas as suas dúvidas que tem acerca de produtos, técnicas, e aconselhada da melhor forma. Portanto, eu acho que aí pode ser o ponto de partida para depois poder tratar o cabelo da melhor forma. Muito obrigada. Chegámos ao fim. Agradeço a vossa presença e acho que este tema também tem muita conversa. São muitas pequenas temáticas dentro da saúde capilar feminina. Agradeço a presença a ambos. Nós voltamos, Carecas de Saber regressa mais ou menos daqui a um mês e pronto, de facto, literacia em saúde é o mais importante. Obrigado. Obrigada. Obrigada.